Nós começamos esta mensagem sobre a ação transformadora de Deus na nossa vida. Nós falamos da dificuldade que nós temos de perceber que Deus está agindo em nós, pois muitas vezes nós não vemos essas mudanças, porque essas mudanças vêm numa roupagem que nós nem sempre gostamos, e aí nós não reconhecemos os sinais de que Deus está ali, que Ele não abandonou. A oração que eu tenho feito ao Senhor, nem que sejam os cacos, mas me mantém na tua mesa, Senhor. Não me joga no monturo, Senhor. Deixa ali, se for preciso, pode moer. Faz um vaso novo, Senhor. Me faça de novo. Mas eu não quero perder as mudanças de Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Mas o fato é que Deus fala conosco. Ora de um modo, ora de outro. Mesmo quando nós não queremos perceber, mesmo quando nós não damos atenção. E eu fui convencido nessa semana, mais uma vez, mais claro, que o que Deus quer fazer na minha vida, o que Ele está fazendo na minha vida, quer fazer na sua vida, é algo tremendo, é algo espetacular. Talvez o momento que você vive na sua casa não é um momento muito bom. Talvez todas as circunstâncias gritam na tua família que não é muito bom o que está acontecendo. Eu quero encorajar você. Deus está agindo, Deus está atuando. É questão de tempo. Você vai cantar glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus me colocou um texto nessa semana que eu quero ler hoje no início dessa pregação. É uma palavra profética a cada um de nós. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Eu peço a tua atenção agora. Eu oro agora neste momento que o Espírito Santo chame a atenção do teu coração. Escute o que Deus está falando. Esse texto é claro. Nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Aqui uma pergunta, irmãos, importante que nós temos que levantar para esse texto. Se Deus fará coisas grandiosas em nossos dias, onde está o problema que nós não estamos vendo Deus fazer essas coisas grandiosas? Sabe qual é o nosso problema? Como eu tenho dito aqui, vou repetir isso até não poder falar mais. O nosso problema é a incredulidade. Olha, o texto está muito claro. O texto diz que se Ele contasse tudo o que Ele está fazendo, nós não iríamos acreditar. Nós não iríamos crer. O fato é que nós queremos o resultado da ação divina, mas nós não gostamos do processo que Deus usa, nem do trajeto que Ele toma. Mas que processo Deus usa para agir em nós, a fim das suas mudanças se tornarem realidade? Nós falamos que Deus nos incomoda. Primeiro, Deus nos incomoda, Ele dá uma incomodação dentro de nós. Deus agirá criando uma agitação no nosso interior. Deus vai nos incomodar, Ele vai nos inquietar, nos agitar com algo em nossa vida. Será que isso está acontecendo com você? Deus espera que você use ao seu favor essa incomodação para escolher mudar. Deus espera que você olhe para essa agitação que está fazendo na sua vida e que você corra para Ele, que você venha na direção dEle. Como nós afirmamos, talvez a melhor palavra para descrever esse sinal de que Deus está agindo na sua vida seja a palavra desconforto. Deus usa o desconforto para chamar a nossa atenção, para ter a nossa atenção. Desconforto com uma situação na nossa vida, talvez no casamento, talvez no trabalho, talvez na saúde. Ele usa aquele desconforto numa situação da nossa vida como um sinal de que Ele está trabalhando, que Ele está agindo, que Ele está se movimentando você, para que você venha a Ele. Em segundo lugar, nós falamos que depois de nos incomodar com essa situação, com esse desconforto, então Ele nos leva a gente admitir a nossa crise, admitir o nosso problema. Literalmente, Deus coloca o seu dedo na nossa dor, naquele ponto que nós estamos sofrendo, e parece que aquele ponto fica insuportável. E aí nós não temos como negar. Nós temos que admitir que nós estamos passando por um problema, que nós estamos passando por uma situação que precisa ser atendida, que precisa de ajuda,
E então nós chegamos à conclusão de reconhecer a Deus. Eu estou numa crise, eu estou num problema, eu não posso negar, eu tenho que correr para Deus, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que procurar ajuda. Deus arquiteta as nossas crises com o propósito de nos levar a admitir: eu preciso da ajuda de Deus, sozinho eu não posso. E como nós afirmamos, talvez a palavra que melhor descreve essa etapa de Deus na nossa vida é através da palavra dor. Na verdade, a dor é usada por Deus como um instrumento divino. Até nós falamos que muitas pessoas não vêm a Ele por amor, mas vêm por dor. E talvez você não está vendo, não estou sentindo dor nenhuma, mas você sabe dessa incomodação, dessa agitação no seu coração. E Deus espera que cada um de nós aceitemos o seu confronto. Deus espera que você veja que essa agitação, esse desconforto, até mesmo essa dor, é para o teu crescimento. Deus espera que você discirna esse momento de forma espiritual. Como eu falei para algumas pessoas que estão aqui hoje enfrentando momentos muito difíceis: câncer, morte de pessoas da família, momento de dor. Eu quero dizer para você, Deus não se surpreendeu com o que está passando, com o que você está passando. Antes de criar você, Ele viu tudo isso e Ele diz: vale a pena criar essa pessoa. Ele escreveu no livro dele, como está no Salmo 139, cada um dos seus dias. E Ele diz: vale a pena. Então Deus criou você porque você vale a pena, e tem uma vida que vale a pena para você usufruir neste mundo. Em terceiro lugar, quando nós admitimos a nossa crise, Deus arquiteta ambientes onde cada um de nós podemos aprender a fazer escolhas acertadas. Escolhas acertadas. Então veja, Deus primeiro nos incomoda, Deus dá utilidade à nossa dor para reconhecermos a nossa crise pessoal. Deus nos conduz a um contexto onde nossa capacidade de fazer escolhas é colocada à prova. E nesta fase, Deus está nos capacitando a rejeitar o erro e a aprender a escolher do jeito certo. Ele inclusive vai nos dar a oportunidade para nós revermos determinadas ações, decisões, para certos rumos que nós tomamos, que foram posturas equivocadas. E Ele vai então permitir que nós olhemos de novo. Você vai se sentir: puxa, estou repetindo erros. Deus está agindo, mostrando para você, tem que fazer correções. Então Ele vai nos oportunizar a rever nossas decisões, a fazer decisões corretas. Deus quer que nós saibamos que a nossa vida depende das nossas escolhas. Então Deus, nesta fase, vai nos possibilitar a oportunidade para nós fazermos escolhas novas. Você está aqui hoje porque Deus está oportunizando você a fazer novas escolhas, a rever decisões na sua vida. E Ele não faz isso só com você, Ele faz comigo, Ele faz com cada um de nós. Eu quero prosseguir exatamente deste ponto. Depois que Ele nos incomoda, depois que Ele coloca o dedo na nossa dor, depois que Ele gera ambientes para nós fazermos escolhas, o que mais que Deus faz? Quero apresentar o quarto sinal das mudanças divinas em nossa vida: ter uma nova compreensão do nosso momento, ganhar uma nova perspectiva sobre aquele momento que nós estamos vivendo. Assim que nós vamos, preste atenção nisso, assim que nós vamos enfrentando o porquê do nosso desconforto, assim que nós vamos compreendendo a utilidade da nossa dor e admitindo a nossa crise e praticando a nossa capacidade de fazer escolha dentro da vontade de Deus, Ele nos leva a um patamar, a um certo lugar, onde nós passamos a compreender de forma mais clara nós mesmos. Nós passamos a ter uma visão sobre nós de maneira diferente. Nós passamos a ter uma visão diferente das pessoas que estão ao nosso redor. Nós passamos a olhar os obstáculos da vida, os impedimentos do caminho, com um outro olhar. Deus, nesse momento, Ele nos dá uma nova perspectiva do nosso momento. O que acontece nesta fase? Nesta fase do agir de Deus, é como se a nossa mente sofresse um estalo. E nós passamos a perceber realidades diferentes. As realidades das coisas da nossa vida. A nossa mente começa a mudar, começa a sofrer transformação. E porque a nossa mente tem aquele estalo, aquela compreensão, a nossa vida passa a experimentar a transformação que Deus está agindo. Você está assim caminhando na vida e de repente você diz: pô, agora estou... Senhor, é por isso que o Senhor não respondeu aquela oração. Agora eu entendi por que o Senhor fechou aquela porta. Bom, eu não tive aquela promoção no trabalho. Agora estou entendendo, Senhor, não precisa falar nada. Meu Deus, me perdoa, como que foi que eu não entendi isso? Como é que eu não percebi isso? Você ganha uma nova perspectiva.
Olha o que está registrado em Romanos 12, 2, das mudanças que começam na nossa mente. Veja, não se amolde ao padrão deste mundo. Olha o que a Bíblia diz. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que o texto é claro. Como é que a nossa realidade muda? Quando é que a nossa transformação acontece? Quando é que nós percebemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como é que nós chegamos nisso? Olha, o sinal da ação de Deus é a renovação da nossa mente. É Deus agindo em nós e mostrando, olha aqui, olha ali. E isso Ele faz exatamente depois dessa fase onde você foi colocado para fazer escolhas acertadas. Por exemplo, vou ficar preso ao passado, a tragédia que me aconteceu, aquele acidente, aquele relacionamento errado, aquele casamento que eu fui desprezado, ou então eu vou ficar preso àquela calúnia, eu vou ficar preso àquele fracasso, ou eu vou confiar em Deus, vou levantar a cabeça, não posso mudar o passado, mas eu posso escrever um hoje cheio de vitórias em Jesus Cristo, e o meu futuro está garantido. Você vai ter que escolher. E o que eu vou fazer? Vou ficar magoado, vou ficar revoltado, deprimido, vou ficar pensando em tirar a minha vida, vou cortar meu pulso, vou amarrar meu pescoço, ou eu vou dizer assim, não, Deus é maior do que as injustiças humanas, e eu vou escolher certo, eu vou prosseguir, eu não vou desistir. Todo mundo diz, desista, é teu fim. Não vale a pena, bananeira que deu o cacho. Não, eu creio que Deus transforma água em vinho, e eu vou prosseguir. O milagre de Deus é possível. Então o sinal que Deus está agindo na minha vida, não é por causa da isenção de problema, mas porque eu começo a perceber a vida como um lugar de escolha. Deus está comunicando a nós a seguinte verdade: as mudanças divinas começam na nossa mente. Por favor, deixe que essas verdades tomem conta do teu coração, porque é nesta fase que nós ganhamos um novo entendimento do nosso problema. Esta é a fase quando nossa mente dá um estalo. Este é o estágio quando dá um clique em nosso intelecto. É por isso que o texto que nós lemos em Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da mente. Deus está afirmando que não se pode mudar sem mudar a nossa maneira de pensar. Mas por que isso? Por que aquilo outro? Não é isso. Não, é outra coisa. Você não tem que entender o porquê do passado. Você tem que entender uma nova visão do momento que você está e começar aquele novo momento. A verdade é, não se pode mudar sem mudar a maneira que você pensa. Deus está agindo de todas as maneiras para mudar, para dar a oportunidade a você a mudar a maneira que você pensa. Então, nessa fase da vida, qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é fortalecer um contexto de situações, veja só, fortalecer um contexto de situações onde vai exigir que você mude a maneira de pensar sobre as coisas. Ele vai tentar quebrar paradigmas da sua maneira de pensar. Deus está trabalhando para você ganhar uma nova perspectiva. Deus está trabalhando para você ganhar uma visão mais clara das coisas, para que você possa ver as mudanças divinas tornar-se uma realidade na sua casa, na sua vida. Mas vai começar com você, lá dentro. E são essas mudanças que duram para toda a vida. Tem mudanças que nós fazemos, que a gente consegue mudar por algum tempo. Essas mudanças rápidas, nós podemos fazer rápido, mas rapidamente nós paramos no tempo. Mas mudanças que permanecem por toda a vida, elas precisam passar pela mudança da maneira como nós pensamos. Então, nesse estágio, Deus começa a mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Ele nos dá uma nova percepção do nosso problema. Deus vai nos dar uma nova percepção de como nós nos vemos. E Deus vai nos dar uma nova percepção da maneira como os outros também nos vê. Deus vai lhe dar uma nova percepção do seu problema, da forma como você vê a si mesmo e como você vê os outros. Talvez você, até a esse ponto, se via de uma forma. Mas eu estou certo, eu estou correto, eu sou uma pessoa assim, eu sou boa, não sou tão mal, não. As pessoas falam isso. Mas chega nesse momento, fica claro, Deus te dá uma nova perspectiva.
Não é que você seria uma pessoa completamente errada, não. Até você pode ser uma pessoa boa, bem intencionada, mas você começa a olhar e começa a ver, puxa, eu estava achando que era só os outros que tinham que mudar, mas é eu. Você ganha uma nova perspectiva. É nessa etapa da mudança da nossa mente que Deus vai se revelando a verdade sobre nós. Deus irá neste momento arquitetar situações para nos estimular a busca pela verdade ao nosso respeito. É aqui que entra o nosso interesse por Deus. Você não percebe? Daqui a pouco a gente começa a ter interesse por Deus. Será que você não percebe isso? Você está dentro de uma igreja evangélica. Você está num culto. O que você está fazendo aqui? Deus arquitetou. Deus, eu vou usar uma linguagem popular, Ele mexeu com os pauzinhos. Ele inquietou você. Ele inquietou o seu coração para que você viesse aqui neste culto, para que você escutasse essas palavras. E sabe por quê? Porque Ele quer dar uma nova perspectiva. Então você vai buscar verdade sobre você e Deus. Você não percebe que foi Deus que lhe trouxe a esta reunião? Quantas pessoas enfrentaram dificuldades? Agora mesmo eu escutei áudio de uma senhora que vinha para a igreja, furou o kart do carro. Ela voltou para resolver a questão, entrou dentro do quarto, trancou o quarto. Teve que chamar alguém para estourar a porta. Mas eu vou, em nome do Senhor Jesus, eu vou para o culto. Quem é que faz isso? Deus. E por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer que você conheça a verdade sobre você. Ele quer revelar a verdade. Deus está estimulando e dando a você a oportunidade para você buscar a verdade sobre a sua vida e confiar nele. Deus está incomodando, colocando interesse em você adquirir conhecimento sobre as verdades dos fatos. Como eu já disse, você tem percebido quantas oportunidades Deus está dando para você aprender da palavra? O curso de verdades básicas, as matérias da Unibim que nós vamos começar. Quantas coisas, as mensagens que Ele está colocando na nossa boca para falar aqui. Você está compreendendo o que Deus está falando? E Jesus é muito claro sobre o assunto quando Ele afirmou em João 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha esse texto, por favor. Você está percebendo o que Deus está falando com você neste momento? De onde é que você recebe a verdade? Você a recebe de Deus. Agora preste atenção a este fato. Deus tem a verdade acerca do seu problema. Não é você que tem. Você acha que a verdade é essa, mas não é. A verdade é Deus que tem. Deus é o único que é capaz de ver o seu problema na perspectiva correta. Por isso que você tem que conhecer a verdade sobre Deus, a verdade que liberta. Ouça o que Deus está falando. Seu problema, meu querido, minha querida, não é realmente o seu problema. Seu problema é a maneira como você olha para Ele. Eu peço que o Senhor Jesus dê a você compreensão, revelação destas verdades. É por isso que nós precisamos conhecer a verdade que nos liberta. Por que nós precisamos conhecer a verdade que nos liberta? Por causa do nosso coração. O que tem o nosso coração? O nosso coração, ele é enganoso. Como ele nos engana? Ele nos atrapalha, irmãos, de ver a verdade dos fatos sobre a nossa vida. A Bíblia diz em Jeremias 17 que o nosso coração é enganoso. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós temos uma capacidade de mentir para nós mesmos. Eu vou repetir isso aqui com toda a convicção. Nós temos uma capacidade de mentir para nós mesmos. O nosso coração enganoso, ele gera uma visão enganosa dos nossos problemas. E assim sendo, quando nós olhamos para um problema na nossa perspectiva, nós não o vemos de verdade. É por isso, irmãos, que nesta etapa da nossa experiência com Deus, Ele trabalha no nosso entorno, na nossa vida, nos forçando a ter o quê? Uma nova perspectiva sobre nós, sobre a vida, sobre os seus acontecimentos. E eu peço que você avalie neste momento. Não acredita naquilo que você está vendo no seu problema. Você tem que vir para mim. Eu é que tenho a verdade do seu problema. Eu é que tenho a verdade. O teu coração é enganoso, mas eu posso fazer a libertação na sua vida. Agora, como é que você se sente nesse estágio? Quando você começa
a receber todas essas novas ideias que Deus está mostrando para você, cautelosamente você começa a se sentir esperançoso. Talvez a frase melhor que descreva esta etapa de mudança divina é que você se sente em paz. A nova perspectiva da verdade dada por Deus gera paz de Deus no seu coração. Você começa a dizer, mas como eu fui tolo, por que eu não vi isso antes? Por que eu não percebi? Mas meu Deus! E olha, não existe preço para sentir paz no coração. Se você se sente em paz, por que você se sente em paz? É que uma vez que você começa a aprender a verdade de Deus na sua vida, ela começa a libertar você. Você começa a dizer, bem, talvez eu possa mudar depois de tudo isto. Ou então você diz, agora que eu compreendo o que está acontecendo, talvez eu também possa mudar aquilo outro. Você começa a entender o porquê daquele desconforto gerado por Deus. Você começa a entender o porquê daquela dor aguda ter atingido a sua alma. Você começa a entender o porquê que Deus permitiu aquela crise na sua vida, na sua família, na sua existência. Você ganha um novo conhecimento, uma nova visão dos acontecimentos da sua vida. Deus começa a mudar a sua vida e você começa a perceber que Deus tinha razão em agir como agiu. Então seus olhos se abrem e você começa a entender textos bíblicos como esse, que está no Salmo 119, no versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Senhor, eu fiquei reclamando, eu fiquei lamentando, eu fiquei brigando com o Senhor, porque Senhor, que bom que eu passei por tudo isso. Gente, é incrível. Mas eu já passei por muita tribulação nessa vida, e eu vou falar da pior, quando minha mulher morreu, 2001. Gente, sabe de uma coisa? Foi-me bom ter sido afligido. E eu não posso reclamar de Deus. Se você perguntar, você gostou? Gostou? Não, eu não gostei. Eu sofri, eu chorei. Ai. Ainda tenho saudade de tudo aquilo. Mas eu sei o que significa. Foi-me bom. Eu aprendi o teu decreto. É isso que Deus está fazendo. Por favor, escute o que Deus está falando. Como eu já afirmei, sua mente dá um estalo. Seus olhos se abrem. Seu entendimento muda, você começa a receber um pouco de esperança. Você ainda está cauteloso, mas tem esperança. E por que tem esperança? Porque você foi iluminado pela verdade. A verdade de Deus gera um olhar esperançoso da vida. Então, repetidamente, você começa a ver como é que as coisas estão conectadas, como que as coisas se encaixam. E devido a isso, as circunstâncias contrárias perdem a força sobre você. A maldade humana torna-se desprezível. A incredulidade perde o seu poder de argumentação. A esperança inunda a sua alma, inunda o seu coração. O seu olhar se torna esperançoso. Tem algo de Deus acontecendo e vai acontecer na minha vida e eu não vou perder de maneira nenhuma. Percebe o que Deus está falando neste momento? Que dois aspectos importantes que eu não posso enganar você. Não é meu propósito enganar, e eu preciso ser claro com você, tem que ser claro. Dois propósitos. Primeiro aspecto é que a verdade liberta você, mas primeiro ela vai fazer você sofrer. Por favor, irmãos, escute isso daqui. A verdade que liberta você, primeiro ela vai fazer você sofrer. A verdade libertará você, mas quando você começa a ter novas ideias, inicialmente, esta verdade, ela pode fazer você se sentir mal. Você pode ficar meio fora das coisas, assim, e geralmente o novo gera sofrimento. Então você precisa aceitar esse sofrimento. Ele faz parte das mudanças que Deus está fazendo na sua vida. É aquilo que eu falei do exemplo da dor na perna que a gente sente quando era menino, que é a dor do crescimento. Ele faz parte. É a dor daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você então agora confia no Senhor. Você acredita. A verdade liberta. Não tem importância. Está usando a dor. Está usando a agonia, a angústia. Quem sabe eu estou passando por medo. Quem sabe eu estou assustado. Mas eu estou esperançoso, Senhor, porque tem algo novo de Deus acontecendo. Vai chegar. Eu estou percebendo o vento da chuva. Dá para sentir o cheiro da chuva. Quando a chuva está vindo. Vai chover na minha horta, Senhor, não vai demorar muito tempo. Eu estou crendo nisso. Aguenta firme nessa dor. Aguenta firme. Vai passar.
tem que dizer isto. Às vezes eu bato no meu peito. Vai passar, Jacó. Aguenta firme. Não vai continuar dessa forma. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Não vai continuar assim. Não vai. Porque eu creio nas promessas dele. E ele está fazendo algo lindo, maravilhoso. O segundo aspecto é conhecer a verdade e praticar a verdade. São duas coisas bem diferentes. Muitas pessoas cometem esses erros. São pessoas que ligeiramente chegam assim, não, agora eu já aprendi tudo. Não, agora eu já aprendi, agora eu já sei qual que é meu problema, eu já estou recuperado, eu já estou curado, eu terminei, eu já estou bem, eu já mudei. E erroneamente essas pessoas começam a agir sem pensar. Elas não compreendem que as mudanças, elas obedecem um processo. Então, nesta fase, Deus permitirá situações para você aprender, não apenas conhecer a verdade, mas praticar a verdade em amor. E quanto mais você praticar a verdade em amor, mais rápido as mudanças divinas vão acontecer na sua vida. Em quinto lugar, isso nos leva para um outro estágio das mudanças que Deus está fazendo, onde Deus nos dá oportunidade para nós colocarmos em prática as mudanças que nós já conhecemos em nossa mente. Colocar em prática as mudanças que nós já vimos aqui na nossa mente. Agora, quem é que faz as mudanças? Só Deus pode mudar as pessoas. Não é você que pode mudar o seu cônjuge. Não é você que pode mudar o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Só Deus é que pode mudar as pessoas. Para que as mudanças aconteçam, primeiro Deus nos incomoda, Ele gera o desconforto, Deus usa a dor, Ele nos motiva a admitir nossa crise, Ele é paciente, Ele gera ambientes para nos ensinar a fazer escolha. Deus ilumina a nossa mente para perceber a verdade dos fatos, mas Deus espera que as verdades que estão na nossa mente sejam vividas, sejam vistas na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Então Deus espera que nós coloquemos em prática aquilo que nós vamos aprendendo. Por quê? Tiago 2,17 explica por quê. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ação, é coisa morta em si mesmo. Veja aqui, veja o texto. Está dizendo claramente: de nada vale mudança divina em nossa mente, se essas mudanças não nos corrigir, não mudar a nossa conduta. Se essas verdades em nossa mente não nos transformar no nosso procedimento. Então é nessa etapa onde Deus começa a agir com base naquilo que você sabe. Você começa a ser um praticante da verdade. Arrependimento, irmãos, não é apenas sentir-se mal do que você tem feito. Tem pessoas que dizem assim, eu estou arrependida porque está sentindo mal, não por causa do que fez, mas por causa do resultado que está tendo. Arrependimento não é isso. Arrependimento é mudar o seu estilo de vida. E Deus sabe quando você está comprometido em mudar o seu comportamento. É nesta fase que Deus vai trabalhando não apenas o nosso pensamento, como nós vimos até pouco, mas Deus agora começa a trabalhar o nosso comportamento. Primeiro Deus muda a nossa mente, depois Ele espera que as mudanças que nós fizemos na nossa mente sejam incorporadas no nosso dia a dia. Nesta fase, Deus trabalha o nosso progresso rumo à perfeição, que a Bíblia chama isso de santificação. Eu vejo aqui a necessidade de um destaque de Deus aqui neste momento, porque quem sabe tem pessoas aqui sofrendo isso, nessa etapa. E eu e você vamos ter que aprender a celebrar o nosso progresso e não a nossa perfeição. Você é mãe, você é pai, tem uma criancinha. Quando ela começa a andar, não tem perfeição, mas ela tem vontade. A perninha levanta, cai, vai de novo, e pega de novo, você pega na mãozinha, você compra um andador para ela, coloca ela dentro, ela vai, quantos tombos, quantas coisas. E você, quando dá o primeiro passo, o que você fala? Gente, primeiro passo. E a primeira palavra? As mães sempre falam, falou mãe. O pai, não foi, foi pai. O visitante diz, deu um grunhido, não falou nada. Que mulher boba, que homem bobo. Não falou nada. Que coisa, eu não vou ficar coruja desse jeito. Quando tiver o meu, fica. Duro que fica. Você não celebra a perfeição, você leva o progresso. Você pega a criança, não, filhinho. Não tem importância. Mamãe vai beijar para sarar, papai. Pega no colo, mamãe, aquela bobeira toda. Que pai e mãe faz? Que barbaridade. O que a gente vira? É uma coisa incrível.
a gente celebra, não é a perfeição, a gente celebra o progresso daquela criança. Eu ainda me lembro do meu barbudo que está aqui atrás, me ouvindo na pregação, quando ele andou pela primeira vez na bicicleta, sem rodinha, aquela bicicleta que tinha aquelas rodinhas de trás, ele falou, Jesus, quando é que esse moleque vai parar de andar nessa bicicleta? O homem tem cada ideia. Senhor, esse moleque tem que andar de bicicleta sem essas rodinhas. Quando ele andou, tem a foto da cara dele. Para mim era uma coisa mais linda. Não era perfeito, ia de um lado para o outro ainda assim, mas era a primeira vez. Eu celebrava o progresso. Deus quer que você faça isso. Poxa, como é que eu poderia traduzir isso para você? Deus quer que você veja isso, nessas mudanças. Ele quer a sua perfeição, mas Ele quer que você celebre o progresso. O alvo de Deus é a nossa perfeição. Deus também sabe que essa perfeição será alcançada através do processo que Ele está fazendo. Mas Ele então vai agir agora, para que você nesse processo efetue essa mudança. Deus espera a nossa prática constante e não a nossa perfeição em um só ato. Agora existe um aspecto que eu preciso destacar. Quando você começar a tentar fazer mudanças na maneira como você age, você vai se sentir muitas vezes frustrado. Muitas vezes frustrado. É por isso que você não pode esquecer que Deus celebra o teu progresso diário e não a sua perfeição imediata. Claro que Ele quer que você seja perfeito. Na verdade, Ele já nos vê perfeito em Cristo. Mas na nossa prática, Deus leva em conta o nosso progresso diário. É por isso que Jesus afirma, vocês veem em Mateus 11:29, vocês veem, eu sou manso, humilde, aprenda de mim, eu sei ensinar. Jesus é paciente conosco. Ele sabe da nossa estrutura, sabe da nossa fragilidade. Olha o que ele escreveu em Hebreus capítulo 4, no versículo 15 e no versículo 16, olha como é que está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus conhece bem o trajeto que nós estamos fazendo. Ele palmilhou cada palmo do chão que nós estamos pisando. Ele conhece as tentações da nossa estrada. Ele venceu todas elas. Ele não pecou, por isso Ele pode socorrer. Veja o verso 16. Que coisa tremenda que é esse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Assim sendo, olha o que diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Por favor, irmãos, olha que coisa tremenda. Você se viu metendo o pé pelas mãos? Você viu, poxa, eu estou esquecendo da pregação, acho que eu vou ter que ouvir de novo aquela mensagem. Deixa eu dizer para você, é um bom sinal que você está sentindo-se frustrado. Isso significa que você está fazendo progresso. Deixa eu dizer para vocês o que é frustração. Frustração significa que você não está onde costumava estar, mas você ainda não chegou aonde você deseja chegar. Muito importante essa definição de frustração. Para mim foi especial demais saber disto. Eu não estou naquele lugar que eu estava, e eu ainda não cheguei aonde devo chegar, mas eu não estou mais lá. Assim sendo, você está em um lugar entre uma coisa e outra coisa, e aí você acaba se frustrando, mas é um bom sinal. Significa que você não está atolado lá atrás e nem confortável com o desconforto. Significa que você tem movido de alguma maneira em direção da maturidade. Nesse caso, frustração é um bom sinal. É um bom sinal. Deus está querendo falar com você aqui hoje. Talvez você é uma pessoa que diz: eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou levantar cedo. E você levantou o primeiro dia, cedinho você foi para a Bíblia. Chegou, pegou a palavra. E chegou lá no meio da palavra, você dormiu. Quem sabe você dobrou os joelhos e começou a orar: Pai, Senhor da glória. E daqui a pouco você está pensando em outras coisas. Como é que eu pago aquela conta? E aquela pessoa que eu vou encontrar hoje. Você, Senhor, eu esqueci, perdão, Senhor. Como é que você fica frustrado? Você acha? Deus não compreende isso? Ele compreende. Ele quer que você entenda que Ele está querendo que você pratique isto, que você vença esse momento. E Ele olha para aquele momento especial como um momento de você estar praticando a verdade. Agora, chegamos finalmente à fase 6, a última fase da mudança que Deus faz em nós, e eu vou terminar. O sexto sinal das mudanças divinas
pode ser percebido na nossa ação de firmar compromisso para continuar progredindo. É aqui que entra esta fase que talvez muitos de nós estamos aqui nessa noite. A frustração gerada pelas tentativas de acerto no nosso progresso, no caminho da nossa perfeição em Jesus, se torna um instrumento divino para trabalhar o nosso compromisso pessoal. Você compreende? Você então vai nessa tentativa de servir ao Senhor, levanta e você clama ao Senhor, pede ajuda, trabalhando em progresso diário. Então Deus quer que você compreenda que essas mudanças têm que ser diariamente. Tanto que em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, diz assim, verso 22: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Veja que o texto está apontando para onde? Para o compromisso de mudança. A antiga maneira de viver precisa ser deixada. A antiga maneira de viver precisa ser trocada por uma nova maneira de viver. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa que fazia. Veja o que diz o verso 23, o verso 24, leiam comigo. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Você percebe, irmãos? Olha aqui. A mente que foi renovada por Jesus promove uma forma de se comportar. E o que Deus espera? Deus espera compromisso com essas mudanças. Deus espera que você, a cada momento, cada dia, você tenha esse compromisso. Eu estou pensando já hoje à noite, hoje à tarde, eu estava pensando nisso, bom, e amanhã? Como é que vai ser a minha manhã? Como é que eu vou levantar? Bom, eu vou levantar, eu vou meditar na palavra. Qual será o texto que Deus vai colocar no meu coração? Eu já tenho que estar com esse compromisso. Compromisso para continuar mudando-me para uma pessoa melhor. Quais erros Deus está apontando na sua vida hoje aqui? Que Ele está dizendo para você assim, para com isso. Corta. Nós não podemos aceitar, meus irmãos, comportamento do nosso velho homem, nossa nova vida. Isso é uma incoerência, só vai atrapalhar o nosso crescimento. Olha aqui, por que você vai começar uma coisa que não vai terminar bem? Eu sinto neste momento que essa frase é de Deus aqui. Você na tua cabeça, Deus já alertou você, você vai começar isso, não vai terminar bem. Por que você vai continuar nessa estrada? Você não está percebendo? Essa amizade não vai dar certo. Vai dar zebra. Vai terminar mal. Rompe. Você está se metendo num caminho que não vai ter retorno. Rompe. Por que você vai começar uma coisa que você sabe que não vai dar certo? Que não vai terminar bem? Portanto, quando nós assumimos esse compromisso com Deus, Deus troca aquela nossa frustração por esperança. Deus troca a sua frustração por esperança. Você passa a se sentir esperançoso. Muitas vezes você se sentirá tentado em desistir. Dizer que é duro demais, que é difícil demais, é difícil mesmo. Essa é a razão pela qual você tem que comprometer-se com a continuidade do processo de mudança. As mudanças divinas exigem mais do que desejo para mudar, exige disciplina, é necessário compromisso com a verdade. E o que eu faço nesse período? Qual é o passo prático que eu dou? Você tem que se apegar ao plano de Deus para a sua vida com todas as forças. Você tem que se apegar ao plano de Deus, tem que se agarrar ao plano de Deus. Apegar significa isso, agarrar-se. Você tem que abraçar, você tem que estar com Ele. Não para, não desista de maneira nenhuma. Eu não vou parar. Senhor, eu não vou desistir. Eu caí, tropecei de novo. Levanta em nome do Senhor Jesus. Não vou parar, eu vou continuar de novo. E sabe por que você pode fazer isso? Você pode se apegar a isso, por causa de uma verdade que está escrito na Bíblia, que eu quero terminar com essa que está em Filipenses capítulo 1, verso 16. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1, verso 16. Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo assim, que Deus não vai desistir de você. É mentira do diabo que Deus virou as costas para você. É mentira do diabo que você fez o pecado de morte e que você não tem mais perdão, que você não tem mais chance. Não é verdade. Deus tem perdão para a sua vida.
Deus está trabalhando na sua vida. Deus trouxe você aqui nessa noite. Ele tem incomodado você. Ele tem gerado uma crise na sua vida. Ele tem colocado o dedo na sua dor, para que você reconheça que não possa continuar mais dessa maneira. E Ele está dando uma nova perspectiva sobre você. Ele quer que você corra para as mudanças da mente que Ele pode fazer. Incorpore isso na sua vida. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai continuar agindo na sua vida. Ele vai completar a obra. Ele não vai abandonar você no meio da estrada. Ele não abandona os seus projetos. Você foi criado por Deus. Ele criou você. E Ele quer cumprir esse projeto na sua vida. Então, por favor, não desista. Mantenha-se firme. E diga: Senhor, pode aumentar a minha dor, Senhor. Pode aumentar. Vai terminar bem. Porque essa vida não é tudo, Senhor. E um dia desse, o céu vai se abrir. A trombeta vai tocar. E esse corpo vai ser transformado por um corpo glorificado. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. E eu vou desfrutar de toda a vida que o Senhor tem para mim. Eu creio nisso. E em nome do Senhor eu chamo você para crer também. Fecha os seus olhos, por favor, neste momento. Eu sei que talvez por algum momento você ficou: será que estou entendendo? Eu sei. Mas o Espírito Santo está dando esse conhecimento a você. Está gerando a verdade que liberta. É mentira que você tem que continuar sendo um alcoólatra. É mentira que você tem que continuar sendo talvez uma pessoa promíscua. É mentira que você tem que ficar pensando que aquele erro do passado nunca será perdoado, esquecido. É mentira. A verdade que liberta está brilhando na escuridão da sua alma. O poder do Espírito Santo está quebrando as correntes do mal que te escraviza. O mal não pode se manifestar aqui em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus está libertando você. É mentira que você tem que continuar sendo um drogado. É mentira que você tem que continuar nesse comportamento perverso. Deus tem perdão e libertação para você. E o diabo te perdeu. E Deus não vai desistir de você. Faça uma oração curta aí, na sua mente e no seu coração, e diga assim: Pai Celestial, abra o meu entendimento, para que eu veja, e para que eu creia, e para que essas verdades se tornem uma realidade na minha vida, porque Senhor, eu estou cansado das coisas velhas, eu quero as coisas novas que o Senhor tem para mim, porque se assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Missionária Central de Maringá.